Gente, eu queria comentar com vocês sobre um estudo clínico-patológico recente, publicado na revista Annals of Neurology e realizado no Banco de Cérebro de Londres, do qual tive a honra de participar. Esse estudo, ele traz algumas informações para nossa prática clínica que são bem interessantes, porque ele focou no valor diagnóstico e prognóstico da terapia dopaminérgica com levodopa em um grande número de indivíduos com doença de Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas e paralisia supranuclear progressiva. Então, qual foi a ideia desse estudo? A gente sabe que a terapia dopaminérgica com levodopa, introduzida lá na década de 70, modificou completamente a vida dos indivíduos com doença de Parkinson, trazendo uma maior qualidade de vida, maior mobilidade, maior sobrevida. E nesse mesmo contexto, também foi observado que havia indivíduos com parkinsonismos, com a PSP e com a atrofia de múltiplos sistemas, que não respondiam de forma adequada à terapia dopaminérgica com levodopa. Então, dessa forma, para além de um poder terapêutico muito efetivo, a levodopa adquiriu desde então um poder também diagnóstico. Tanto é que nos atuais critérios para a doença de Parkinson, você tem que uma dramática e clara resposta à levodopa é um critério de suporte. Mas o que é a resposta à levodopa? Isso daí é um aspecto que às vezes gera uma certa dúvida e controvérsia e que às vezes a gente nem sabe essa informação, que existem na verdade dois tipos de resposta à levodopa. Existe a resposta à levodopa curta, que é uma resposta imediata e que obedece à sua farmacocinética. Você dá o remédio, o paciente melhora de acordo com a meia-vida do remédio. E existe a resposta longa à levodopa, que é um benefício motor que só aparece após algumas semanas da introdução do remédio e que a maioria dos estudos aponta esse benefício motor para ir cerca de 3 meses. Então, o que o estudo fez? Esse estudo ele avaliou esse valor diagnóstico e prognóstico da terapia com levodopa, considerando um benefício sustentado, uma resposta adequada para a levodopa, quando havia uma melhora motora acima de 50% por pelo menos 2 anos, ou seja, um período longo de observação. E o que eles observaram? Eles observaram que em 132 pacientes com doença de Parkinson comprovada por estudo pós-mortem, 14% dos indivíduos não apresentavam resposta à levodopa. Dentre esses indivíduos, todos eles, a maioria deles, apresentavam um fenótipo específico motor, que é um fenótipo que nós chamamos de PIGD, que significa do inglês estabilidade postural e dificuldade de marcha. E eles não costumavam ter tremor. Ou seja, é um paciente com doença de Parkinson com algumas características específicas e é a minoria absoluta dentre eles, apenas 14%. Além disso, dentre 115 indivíduos com ANS, apenas 8% apresentaram a resposta à levodopa, totalmente diferente dos pacientes com Parkinson. E eles, essa minoria, esses 8%, eles tinham em geral um fenótipo de ANS chamado parkinsoniano, com mais características de parkinsonismo do que de ataxia cerebelar. Dentre 191 indivíduos com PSP, apenas 4, ou seja, 2%, apresentavam essa resposta adequada e longa à levodopa. E dentre esses indivíduos, todos eles apresentaram um fenótipo específico, que é um fenótipo de PSP parkinsoniano, e não o fenótipo clássico ou as formas corticais. E curiosamente, na patologia desses indivíduos com PSP, eles apresentavam mais corpos de Levy, dando aí talvez um potencial modificador fenotípico relacionado à copatologia. Outra observação interessante desse estudo é que eles avaliaram também o valor diagnóstico do teste de sobrecarga à levodopa, que nós fazemos às vezes no consultório, que é quando damos a medicação e observamos a resposta imediata. E o que foi observado é que o teste de sobrecarga à levodopa ele não tinha um bom valor, uma boa acurácia diagnóstica na diferenciação entre as formas de parkinsonismo, ao passo que essa resposta definitiva e longa à levodopa tinha uma especificidade de 95%. Ou seja, o teste de sobrecarga à levodopa não é útil como um valor diagnóstico, mas sim, talvez, para a seleção de terapias avançadas, como nós fazemos, mas não para diagnóstico diferencial entre as formas de parkinsonismo. Uma terceira observação que vale a pena mencionar é que a gente vê que alguns pacientes não respondem bem à levodopa com Parkinson, mas que existem pacientes com parkinsonismos atípicos que respondem bem. Então é interessante a gente sempre testar, sobretudo acima de 600 miligramas. Então, com 300 ou menos miligramas de levodopa, isso não é muito útil. Ou seja, gente, várias observações
clínicas, a terapia com levodopa é o nosso carro-chefe e deve sempre ser tentada. A maioria absoluta dos pacientes com Parkinson responde, enquanto a maioria dos pacientes com parkinsonismos atípicos não responde, infelizmente, e tem, portanto, um valor aí tanto prognóstico como diagnóstico. Várias observações clínicas, mas vale a pena a gente tentar levodopa em todos os indivíduos, nos casos dos parkinsonismos atípicos, sobretudo com a sua forma padrão, não de liberação imediata ou prolongada, e sempre preferir a terapia dopaminética com levodopa em relação às outras terapias dopaminérgicas. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, comenta aqui nos comentários.